Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Neurodiverso. Meu nome é William Marins, esposo da Bárbara, pai do Luan e do Igor, padrasto do Davi. E estou aqui com uma pediatra renomada, conhecida em Teresópolis. Famosa, galera. E eu vou deixar que ela se apresente. Doutora, por favor. Olá, prazer estar aqui, né, falando sobre esse assunto aí que é tão importante, tão presente, né, no nosso dia a dia. Eu sou a Raquel, sou pediatra, e estou aqui para discutir aí, conversar com você e com todos vocês, né, sobre esse tema tão importante. É bem importante, né? Hoje em dia é o que está não em alta, mas é o que se fala bastante, né? Com certeza. Mas antes disso, eu queria saber por que você escolheu a pediatria? Um pouco da sua história. Então, quando eu entrei, né, para a faculdade em 1999, eu fui fazer medicina, assim, até então não tinha uma especialidade, né? Eu era, assim, a primeira pessoa da família a fazer medicina, então, até então não pensava em nada. E aí, durante a faculdade, a gente vai vendo, né, tendo contato com todas as áreas, e eu, a princípio, pensei em fazer ginecologia e obstetrícia. Nossa, E aí, acompanhando as gestantes, depois acompanhando, né, os partos, eu comecei a ver que o meu interesse maior era pela criança que nascia. Eu ficava encantada, né, assim, e até hoje, né, quando faço salas de parto, é um momento, assim, de grande emoção, coisa que mexe comigo bastante. Legal. E aí, quando eu formei, eu não fui fazer, né, direto a prova para ginecologia e obstetrícia, eu fui trabalhar por um tempo como médica de família numa cidade do interior do Espírito Santo. E lá, né, trabalhando como médica de família, tinha contato aí com pré-natal, né, atendimento de adulto, atendimento de crianças, né, e acabei me apaixonando de vez e resolvi fazer a minha residência em pediatria. Ou seja, sempre teve as crianças ao seu redor. Sempre tive as crianças ao meu redor. É quase um dom, então, foi chamado. Né? E eu queria saber de você a sua opinião sobre o papel do pediatra para uma família que está com um filho que vê que tem algumas dificuldades, mas não sabe o que é exatamente. Sim. Eu acho assim que ter um pediatra, né, é essencial, né, é um direito de qualquer criança, né, porque é o pediatra que vai estar ali desde muito antes da concepção, né? Hoje em dia a gente tem também as consultas pré-natais, pediátricas, e vai acompanhar aquela criança, né, da barriga, nascimento, até a adolescência toda. Então, acho que assim, é essencial, é o pediatra que acompanha, né, o crescimento, o neurodesenvolvimento, e é ele que vai nortear essa família para o que está ok, para o que, né, para o que não está legal, é ele que vai ver se tem alguma coisa que não tá certa e que vai dar o direcionamento. Então, assim, eu acho que é essencial, né, esse acompanhamento regular, né, principalmente, para a gente conseguir ver, né, tá ok, essa criança está se desenvolvendo bem. Por isso que é tão importante as consultas, né, periódicas, né, cada faixa etária ela tem o seu número de consultas, mínimo, né? Mínimo exatamente, a periodicidade. Às vezes a gente precisa qual seria esse mínimo? Então, na verdade, o Ministério da Saúde fala uma coisa, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala outra. Então, assim, no consultório eu costumo acompanhar as crianças mensalmente até 1 ano. Eu acho assim que é uma fase de desenvolvimento absurda. Crucial, né? Eu acho que a gente tem que estar ali lado a lado. E assim, mesmo que as crianças elas vão todo mês, os bebês vão todo mês, mas ainda assim os pais têm muitas dúvidas, então sim, é muito importante. Depois de 1 a 2 anos, eu costumo acompanhar de 2 em 2 meses, de 2 a 3, de 3 em 3, e de 3 em diante a cada 6 meses. Eu acho que assim tem dado certo, assim eu consigo ter um olhar mais próximo e consigo direcionar melhor, né? Claro que, assim, quando tem alguma intercorrência, alguma febre, algum processo infeccioso, alguma coisa, alguma questão extra, essa criança vai para uma consulta extra, né? O que eu falo, assim, é um calendário regular,
Sim. Mas a gente pode precisar... É um mínimo. É um mínimo, isso aí. Né? Mas que se acontecer algo, é claro que Exatamente. tem que se procurar um pediatra. Não é nada rígido. Exato. A criança fica gripada, a criança, né, tem uma garganta inflamada, então isso é natural. Né? E acredito que a importância dessa sequência, né, de visitação para pediatra é crucial até mesmo para a gente poder ter, de repente, um diagnóstico mais precoce possível. Com certeza. Porque não adianta você levar de 6 meses uma criança de 1 ano que você não vai perceber, porque não é perceptível às pessoas leigas, vamos colocar dessa forma, né? Para um profissional, ele já vai saber que, olha, o olhinho dele está tremendo diferente, ele não consegue olhar nos olhos, ele está emitindo um som que não é da idade dele, né? Devia ser bem mais novo. E isso eu, como pai, não sei identificar, porque eu não sou profissional. Sim. Então, a importância de levar, ter essa constância de levar para pediatra, acredito que seja justamente essa, de você conseguir identificar precocemente, e né? conseguir intervir, né, e direcionar. Exato, foi o que a gente estava conversando antes da gente começar, né? Que você tem que ser o melhor amigo dos pais das crianças. É o pediatra que orquestra, né, isso tudo. Exato, que vai falar, olha, precisa de uma neuro, ele precisa de uma fono, ele precisa, né, de um alergista, enfim. Porque são várias... Foi o que a gente estava falando antes, né? Você pega um geral. Então, você tem a noção de quem vai... Para quem direcionar. Isso aí. E eu acho isso muito, muito importante, mas tem muita gente que negligencia isso, né? Sim. Isso que você se refere, né, principalmente trazendo um pouco aqui para a nossa pauta, né, que é o transtorno do espectro autista, as crianças elas têm marcos de desenvolvimento, né, que precisam ser adquiridos em determinadas fases. Então, assim, com as visitas, né, regulares ao pediatra, a gente consegue verificar esses marcos, verificar se esse desenvolvimento da criança está dentro do esperado, né, e consegue intervir precocemente, né, ficar alerta para quando algo sai, né, do esperado. E aí, como você falou, encaminhar, né, e intervir da forma mais precoce e melhor possível. Então, porque tem muita gente que tem dúvida e, inclusive, se eu não me engano, eu li num livro, Tiago Castro, acho que é Tiago Castro, se não me engano, né? Acho que é neuropediatra, que ele cita o seguinte, que ele, na opinião dele, ele acha que o pediatra deveria ser a pessoa que identificasse e já meio que fazer o laudo, vamos colocar assim. Né? Seria meio que responsável pelo... Você diz, o diagnóstico. Diagnóstico, isso. Pelo diagnóstico do autismo. Porque é o primeiro, justamente por causa disso. O primeiro contato, de ter uma constância de visitação, de você que vai perceber que ele tem traços... Sim. Na verdade, o pediatra ele não dá o diagnóstico, né? Ele percebe sinais e, né, quando, né, acha que realmente tem alguma coisa que não está, né, típica, que não está, né, dentro do esperado, ele encaminha para o neuropediatra, né, ou para o psiquiatra infantil, que são os dois profissionais que estão aptos a dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. É um diagnóstico clínico. Neuropsicólogo, não? Neuropsicólogo, não. No caso, profissional médico, né, com a especialidade em neuropediatria ou psiquiatria infantil. É um diagnóstico clínico, então, assim, a gente não tem um exame, né, que confirme. Então, vai depender de critérios, né, e que esses dois especialistas, né, como eu falei, vão estar aptos a fazer o diagnóstico. Entendi. Mas o pediatra, né, ele já, num caso de uma suspeita, enfim, quando ele acha que tem alguma coisa errada, algum transtorno ali do desenvolvimento, alguma coisa que não está, né, dentro do esperado, uma criança que de repente está com atraso, com uma falha ali de comunicação, enfim, ele já pode encaminhar essa criança para um fono, audiólogo, por exemplo. Ele não precisa perder tempo, né? Ele já encaminha, né, já pode iniciar uma terapia e encaminhar
também para o psiquiatra ou para o neuro. Essa seria já até minha segunda pergunta, porque como é que seria o encaminhamento para esse tipo de profissional, né? Já que, no caso, não é o pediatra que fecha o diagnóstico, porém, ele de suma importância para que possa ser fechado esse diagnóstico com o profissional correto, da forma mais breve possível. Que ele faz essa triagem, né? Na verdade, assim, hoje se fala muito, né, de autismo, diferente do passado. Sim. Então, a gente tem a internet aí com milhares de informações, né? Muita coisa até desnecessária, fake news, enfim. Mas é óbvio que hoje em dia está todo mundo mais atento. Então, acaba que muitos pais já trazem, né, muitas questões que observaram em casa. Olha, eu acho que não está legal, ele está interagindo pouco. Então, poxa, a fala estava, né, progredindo, de repente não está falando mais. Então, hoje em dia, é muito comum os pais trazerem essa preocupação, essa suspeita, né, também para o consultório. Não parte só da gente, né, enquanto profissional, mas também da família. Mas você acha isso bom ou ruim? Por quê? Porque acontece. Porque eu conheço pessoas que, tipo, qualquer coisa procura no Google. Sim. Né? E o Google não tem filtro, né? Você pode estar ali... Exatamente. E tem muita coisa, por exemplo, a criança, sei lá, tá com uma alergia que está produzindo muito catarro, daqui a pouco a mulher vai lá, bota filho com catarro, sei que lá, daqui a pouco ela vai ver no Google, tá com câncer. Pô, você tá entendendo? Sim. Tipo, e já deve... Acredito que tem até casos que você tenha recebido de pessoas que meio que já chegaram meio que desesperada. Doutora, ele tá com isso, já te dando diagnóstico para você, você vê que não era nada daquilo que ela estava falando, né? Eu acho que, assim, o pediatra é um médico com que a família cria uma relação de muita confiança. Vínculo, né, praticamente. Um vínculo muito grande, porque são muitos anos, né, de convivência. Então, acho isso de extrema importância, né? Porque, por mais que os pais sejam contaminados com informações externas, né, é para você que eles vêm, né? É em você que eles confiam e perguntam. Então, eu acho que isso daí é de extrema importância. Acho que toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu. Sensacional. Isso é muito bom. Sensacional. E quando, né, isso existe, assim, é uma troca muito bacana. Sim, muito, muito legal. Até porque tem um motivo disso, né? Tem um objetivo final, que é a saúde o bem-estar da criança. Físico, então, emocional, social. Quando se tem esse bem comum, né, esse objetivo em comum, fica até mais fácil. Com certeza. Né? E uma coisa que, já que o pediatra que encaminha, tem uma dúvida, de repente não é nem com você que eu tenho que tirar essa dúvida, mas eu vou perguntar, você me fala se eu tiver. Né? A questão, por exemplo, das terapias. Sim. Você vai encaminhar para o neuro, por exemplo, um neuropediatra, para ver se realmente aquela suspeita se concretiza. Né? E vai ter uma investigação que pode haver um laudo prévio para justamente poder adiantar algumas coisas, porque que nem sempre um neuro vai dar um diagnóstico na primeira consulta, né? Exato, porque é fato que a criança tem um problema de fala, mas o problema de fala não necessariamente é porque ela tem autismo. De jeito nenhum. Então, são feitas intervenções, né? E essa criança talvez tenha que ser reavaliada daqui a um período para ver como que foi, né, o resultado dessas intervenções. Nesse período, né, que está de descoberta, de investigação, quem é que fala sobre as especialidades? Quem define? Ele precisa disso, ele precisa daquilo. Sim. É o pediatra, já tem uma ideia e passa isso para o neuro, ou o neuro que fala, não, precisa disso, daquilo. Porque que acontece? Eu vou te falar uma experiência minha. Sim. Né? Eu tive experiência, por exemplo, quando eu peguei meu plano de saúde, eu consegui uma clínica que tinha todos tudo que ele precisava. Sim. Só que tem uma equipe multidisciplinar da clínica que ela faz entre aspas, o diagnóstico do que a criança vai precisar fazer. Foram vários profissionais, foram fisioterapeutas, foi neuro, etc. e tal. Mas não foi o neuro que teve o primeiro contato com meu filho.
Ah, não foi. Não foi. Uhum. Então, eu tenho essa dúvida até hoje. Sim. Sabe, se ele deveria ter falado já que ele precisa disso, 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 que aí eu curtaria esse tempo de procurar a clínica, de fazer quase uma entrevista na clínica, para a clínica poder analisar, esperar 1 mês, 2 meses para ver, olha, ele precisa disso, disso e disso. Porque isso é muito comum. Então, eu só queria tentar entender e saber quem realmente faz esse tipo de triagem então, do assim, que ele precisa. Quem direciona, né, quem encaminha a criança para as terapias é o profissional médico. Então, enquanto pediatra, como eu falei, a gente não fecha um diagnóstico, não dá um diagnóstico, né? Mas a gente passa para a família que há uma suspeita, né, transtorno, que o desenvolvimento não está legal, enfim, né? Talvez a criança tenha ali um problema na comunicação. E aí, enquanto, né, médica, pediatra, eu já posso adiantar, né, o encaminhamento para alguma terapia que eu ache necessária naquele momento. Um fono. Tá, entre aspas, muito gritante. Isso, um psicólogo, enfim. E, concomitantemente, encaminha essa criança para o especialista, né, neuropediatra ou psiquiatra infantil, para que a gente consiga dar andamento e buscar o diagnóstico, né, daquilo que está acontecendo. Então, assim, quem encaminha a criança para as terapias é o profissional médico. Existem muitas clínicas que fazem isso que você falou, essa triagem, né? A criança chega, de repente, para fazer uma fonoterapia e aí passa por uma equipe toda que começa a direcionar, né? Que precisa dessa terapia, dessa, mas, assim, no geral, quem indica, né, qual terapia fazer e a quantidade de vezes por semana, enfim, é o profissional médico. Entendi. É porque realmente tinha essa dúvida, porque a gente fica meio perdido, né? Quando o profissional médico não faz, a gente fica meio... Entendi, não bate o martelo, né? Assim você diz. Não direciona, né? Exato, a gente fica meio... como pai, fica meio perdido, porque a gente sabe que precisa das terapias e que a gente sabe que o tempo é importante. Sim. Então, a gente fica nessa correria de... meio que no desespero mesmo de... Tá, o que eu vou fazer? É porque o profissional médico que vai ver quais as áreas estão sendo mais afetadas e vai ver, né, que terapias a criança precisa mais ou precisa menos. É claro que toda a equipe ela deve se comunicar. Então, assim, a gente recebe, né, laudos, a gente pede, né, para que os pais levem. Eu queria uma devolutiva aí da fono, da psicóloga, até para a gente poder entender como é que está sendo o trabalho lá e como que isso está se desenvolvendo. É isso que eu ia perguntar. Da escola também, né? A escola também fornece, né? Esses relatórios é interessante, no caso, passar para pediatra para ver também, acompanhar eu gosto a evolução. De pedir e eu cobro, né? Assim, como foi, né? Às vezes a criança saiu da consulta, quando é que é a próxima consulta com o neuro? Né, dia tal. Quando isso fica registrado no prontuário, quando a criança retorna, eu pergunto como foi a consulta, está usando alguma medicação, foi mudado alguma coisa em relação às terapias, você tem algum laudo, você tem alguma devolutiva aí dos terapeutas para que a gente veja, porque eu preciso amarrar aquilo tudo também, né? Até para direcionar. Então, eu sempre peço. Isso já é uma coisa que eu não sabia. Né, eu acho que a gente tem que estar coesa ali, né? Todo mundo. Não, sim, faz total sentido. Faz total sentido. Porque o que acontece? Nas clínicas, pouco se é falado nisso. Você vai lá, leva seu filho, ele tem as terapias, é super bem tratado, faz as coisas que tem que fazer, mas você, como pai, não sabe nem que você tem direito a pegar um relatório da evolução dele. Sim, com certeza. E apresentar para o pediatra e dizer, ó, é isso aqui, tá correto? Não, isso aqui, ó, tá demorando muito para evoluir porque disso. E aí você tem a base médica para chegar lá na clínica e falar com eles, olha... Não é incomum, né, essa troca exatamente, também, né? E que isso é de extrema importância, porque você pula uma etapa que aquela terapia, de repente, não porque não é ruim, mas não está funcionando para aquela criança. Sim. E porque eu acho que a fala entre profissionais, né, da área ali da saúde é uma fala em circuito fechado. Quer dizer, a gente tem a parte técnica. Então, às vezes, o que o profissional passa para a família às vezes não entende. Então,
essa coisa do Normalmente o devolver relatório vem muito pro técnico, né? pediatra ou pro neuro, eu acho importante, né? Para que a gente consiga intermediar e explicar para a família também. Entendi. E é direito, no caso dos pais, Sim, poderem solicitar uma coisa isso para... periódico, enfim, né? de, não sei, 3 Gostaria meses. de levar para o meu, né, pro meu médico, meu pediatra, meu neuro. E esses relatórios, você acha que quanto tempo seria o ideal pedir? De 3 meses, Acho que 6 depende meses, muito de cada ano? quadro, enfim, né, da complexidade. Acho que Do nível, de depende, repente, né? O nível 3 é um nível mais E às puxado, de vezes a repente criança mais... está evoluindo super bem, então a gente, né, vai observando, não tem uma regularidade, né? Entendi. Mas que é Mas eu interessante ter essa gosto de amarração. solicitar para poder ficar por dentro do que está sendo trabalhado, né? Não, sim, E com do que está certeza. sendo feito. Pô, sensacional. Muito bom mesmo. E em relação aos absurdos que a gente vê na internet, Fake news. né? Tem muito. Que, por exemplo, teve uma época que o pessoal estava falando que a vacina causava autismo. Né? Teve uma época que falando que porque a alimentação que a gente tem hoje, que não é igual os nossos pais tinham, da roça, né? Que causa o autismo. Tem várias informações que são completamente sem base científica, sem nada, né? Mas que estão aí rodando. Eu queria saber de você qual foi mais ou menos o maior absurdo que você já escutou e que, de repente, você teve até que explicar para algum pai ou mãe que aquilo lá, não, mãezinha, esquece que você viu isso, porque é assim. Qual foi a pior coisa? Isso é perigoso, né? Porque assim, acaba interferindo demais, né? E tem consequências, né, também. Eu acho que essa questão da vacina, por um tempo, ficou bem forte, né? Isso foi muito provocado por um estudo que teve em 1998 com a vacina da tríplice viral. Foi um estudo completamente tendencioso, né? Um estudo forjado. Esse médico, ele perdeu, né? Até foi cassado, perdeu o direito de... Foi na Inglaterra, se não me engano? Não me lembro ao certo o local. Mas, assim, eu sei que ele perdeu, né? O direito de ser médico, né? Só que isso fica, né? Isso deixa um rastro. Quase uma lenda urbana. E aí acaba, às vezes, levando até para outras, né, vacinas também. Hoje a gente tem um movimento forte anti-vacinas, principalmente na Europa e no Brasil também, que era um país que seguia, né, direitinho o calendário. A gente tem tido, assim, dificuldade. Então, acho que isso é muito perigoso. Dietas também. Eu já vi crianças fazendo dietas mirabolantes, fazendo exames de sangue, dosando 300 mil coisas. E sem embasamento científico. Então, você imagina, né? Já todo o transtorno que a família vive, com todas as dificuldades, né? E tudo, ainda ter a questão, né, alimentar, sendo que a gente não tem embasamento. A gente não sabe, não pode afirmar que aquilo vai levar a um desfecho bom, que vai levar a uma melhora. Então, assim, é realmente absurdo. E pessoas que se aproveitam disso para ganhar dinheiro em cima de um pai e uma mãe que está desesperado, porque por um filho a gente faz qualquer coisa, né? E se falou que fazer determinada coisa é bom, a gente vai querer fazer, não vai querer ouvir ninguém. Então, é muito perigoso. Na internet tem isso, de não ter filtro. Sim, se eu não me engano, as informações... Foi até por isso que essa informação falsa, acho que foi para vender um medicamento, se eu não me engano. A gente ouve cada coisa que não acredita. Divulgou isso. Mas, enfim, não tem, né, nenhuma relação de autismo com vacinas. Tá? Isso aí... Não tem comprovação científica de nada. Até porque autismo não é doença. Exatamente. É um autismo transtorno do neurodesenvolvimento. Né? E falando em transtorno, eu vou falar de um transtorno que sonda os pais. Por exemplo, a alimentação dos filhos. Sim. Eu tenho o Igor. Ele tem seletividade alimentar fortíssima. Sim. Né? Se não tiver a posição que você coloca a comida, interfere. Se tiver errado, meu irmão, já era. Ele não come de jeito nenhum. E o que fazer nesses casos? Difícil. Né? Porque tem
Uma coisa é a criança que só come arroz, outra coisa a criança só come feijão, outra coisa que a criança só come salgadinho, por exemplo. Mas determinada a criança, textura, exato, né? exato. Mas o que fazer com uma criança que não come nada e não quer comer? E às vezes eu vejo isso muito nele. Ele quer comer, mas não consegue comer. Né? Ele vira a boca, abre, a gente tenta, quando chega perto ele vira e chora. Sim. E aí ele começa a entrar em desespero, acaba evoluindo para uma crise. Sim. E aí ele começa a bater a cabeça na parede, no chão, enfim. E isso é muito complicado administrar. É uma das questões que são trabalhadas aí nas terapias, né? Entra a questão fonoaudiológica, né? Então, o fono tem um papel crucial. O fono também crucial. tem papel na alimentação? Sim. Olha. O nutricionista, né? Sim. Porque a gente tem que garantir aí o aporte de nutrientes, né? Que a criança precisa para conseguir crescer de forma saudável. E é um trabalho ali de formiguinha, né? Do dia a dia. O pediatra entra na avaliação do crescimento, do ganho de peso. Pode ser que seja preciso pedir algum exame para ver se tem carência de algum micronutriente que precisa ser reposto. Né? É importante não forçar, mas tentar trabalhar essas questões, né, que estão envolvidas aí nessa dificuldade de aceitação dele, mas com a equipe multiprofissional. Entendi. Eu tive uma paciente que hoje em dia ela come assim super bem, mas que não foi fácil. Quanto tempo você levou? Só aceitava leite por muito tempo. E quanto tempo você levou para ela começar a aceitar? Demorou bastante. Hoje ela tem 6 aninhos, 6 para 7, né? E hoje ela está bem melhor inserida nesse contexto, né, alimentar. Já aceita os alimentos da escola, mas assim foi muito desgastante, foi muito sofrido para a família, né? E foi, como eu falei, trabalho de formiguinha, foi aos pouquinhos. Não, com Era certeza. só leite com 2 anos e meio. E depois ela começou a provar uma coisa ou outra e aos poucos. E se imagina a angústia da família, né? Porque a gente acha que aquilo nunca vai se resolver e, enfim. Porque você sabe que precisa de nutrientes para poder sobreviver, senão vai ficar fraco, né? Sim. Essa criança, né, especificamente que eu estou falando, ela nem teve diagnóstico de transtorno de espectro autista, não, mas era uma seletividade alimentar bem severa. Aproveitando aqui o gancho para trazer o exemplo, né, de uma seletividade tão, acho que talvez a mais grave que eu tenha visto, assim, mais severa. E a seletividade, ela, o que desperta ela? O que faz com que ela, como é que eu posso colocar isso? O que ela acontece? Exato. Pode ser uma característica do transtorno do espectro autista, pode ser um quadro isolado, né, de seletividade. Então, assim, depende do que está causando, né, do qual o diagnóstico. Mas acontece não só dentro do espectro, mas também, né, em outras tem situações. Seletividade, não, obrigatoriamente é Exato. autista. Claro que tem muito, assim, né? Muito, né? Dentro dessa questão aí da seletividade alimentar, a gente tem muito mais erro na oferta, né, na alimentação da criança do que um diagnóstico propriamente dito. Né? Então, por isso que eu falo que é tão importante. Esse erro seria... Eu digo na alimentação, às vezes na introdução alimentar, na oferta correta de alimentos. Para criança, exatamente, né? A criança que foi habituada com alimentos aí processados, guloseimas, comer na hora errada, comer mexendo no celular, né? Sem ter... como é que eu posso dizer assim? O estímulo da família, o exemplo, né, dos pais ali comendo corretamente. Então, tem muito isso. E aí depois querer sentar lá e falar, né, poxa, ele não come, não aceita aí de jeito nenhum. Então, esse tipo de atitude, você está alimentando mal o seu filho, vamos dizer assim, sim, né, colocar dessa forma, ele pode evoluir para uma seletividade alimentar. Eu não digo uma seletividade propriamente dita, mas a criança acostumou com aquele padrão e se ela pode comer lá o biscoitinho recheado, ela não vai querer por que ela vai ter que comer a maçã? E na cabeça dela, o biscoito é mais gostoso, né? Ela não sabe e a gente sabe que a indústria faz isso de propósito. O malefício do biscoito. Então, assim, cabe a nós
evitar, né? Não permitir que isso aconteça, que a gente introduza bons hábitos desde o início. Não parece clichê, né? A gente fala isso, mas é real, é verdade. Não, mas é bom sempre falar para poder... Porque a criança não entende, ela não tem entendimento, ela quer comer o que é gostoso. Sim. E depois que ela vem comendo sempre aquilo ali, por que vai mudar, né, aquele padrão? Né? E às vezes assim, o filho não come nada, aí você vai fazer interrogatório alimentar, como é que é? Ele acorda e não toma café, mas aí antes do almoço ele come um biscoito e aí depois ele toma lá um todinho. Como que uma criança dessa vai ter fome na hora do almoço? Ela não vai. Uhum. A barriga cheia de doce ali, não tem condição. Então, meu filho está muito elétrico. Que dentro desse pacote aí da seletividade alimentar, nem tudo é seletividade. Eu acho que tem muito erro, né, alimentar. Entendi. Você acaba condicionando a criança a negar o que realmente vai fazer o que precisa, né? Ela evoluir. É realmente uma coisa bem complicada, Bem complicado. E o pior é que chega pra gente consertar. Eu falo, meu Deus, que desafio, né? E é aquilo que eu falei, né? Já vim com o diagnóstico, né? Eu tô com seletividade alimentar por causa disso, disso. Aí. Mas a culpa não é minha. Não, e as pessoas não aceitam, assim, principalmente os mais né? As pessoas mais velhas, né? Assim, na nossa época, né? Na minha até muito mais, né? Porque você é mais novo que eu. Mas não se tinha, né, os estudos que se tem hoje, enfim, tudo era permitido, a gente comia mesmo, enfim. Sim. E hoje, né, os avós, né, falam, mas vocês comeram, ninguém teve nada. Não tem problema. Claro que teve, a gente vive aí numa sociedade cheia de doença crônica, né, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, então, assim, é fato que isso tem relação com o que é feito na infância. Então, o pediatra não está só para tratar a doença, ele está para promover a saúde. E a alimentação é um pilar da saúde. A gente precisa fazer certinho aí desde o início. Ou seja, é muito erro nosso como pai, né? Mas assim, a gente erra muito querendo acertar, né? Ninguém erra porque quer errar, não, né? Ainda mais com nossos filhos, a gente tenta. E a comida tem muito essa questão do agrado, né? Pizza, né? É bom, aí a família socializa ali na comida, né? A gente quer agradar, a criança gosta, no consultório, né? Todas as crianças que vão lá, claro que na idade, né, correta, depois de 2 anos, quando os pais permitem também, ganha lá o seu pirulitinho bem pequenininho. É uma forma de agrado, mas isso não pode ser a rotina. Sim. Né? Dentro de casa, ali no dia a dia, não pode ser. E é muito louco, porque o meu mais novo, o Igor, ele tem essa seletividade alimentar. A gente dobra, né, pra caramba, pra poder dar comida pra ele. E o meu outro mais velho, de 4 anos, de 5 anos, ele, se deixar, come até reboco da parede. Come até pedra. Porque ele janta e se tiver alguém comendo alguma coisa, ele vai lá e pede. E esse é um outro problema também que eu acredito que tenha na sua clínica, que é a compulsão alimentar. Sim. Porque tem criança, porque eu não acho que ele tenha uma compulsão alimentar, mas... como é que eu posso dizer? Ele está satisfeito. A gente vê que ele está satisfeito. Ele não está com fome. Mas ele quer comer. Sim. E quer comer, e quer comer. Eu não sei se isso pode ser uma compulsão, uma ansiedade. Pode ser. Né? Porque fala que criança não tem... criança tem ansiedade pra caramba. Com certeza. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, né? Corrido, É. cheio de tela. Não, o que acontece? É que eu conversei com uma neuropediatra, ele veio um esporro. Não tô brigando com ninguém. E aí eu tô levando pontadas aqui. Mas enfim, então, mas é verdade. Mas essa questão da tela, tem muita criança que come em frente à tela. Sim. Né? Então ela está ali no automático e ela não está nem vendo o que está fazendo. E o nosso cérebro precisa estar focado na alimentação. Até para falar, opa, estou satisfeito, eu não preciso comer mais. É capaz dele querer mais porque ele não se ligou que está satisfeito. Exatamente. Não está olhando o que está fazendo. Né? Isso tudo é um mecanismo. A gente tem que estar por inteiro ali, né, fazendo o que a gente está fazendo. Então, está comendo, é hora da comida. Não tem que ter distrações, né? Não tem que ter televisão ligada, tem que estar sentado ali junto com a família. É, assim, o mundo ideal. Então, ainda tem isso.
Às vezes nem percebeu que comeu e daqui a pouco está com fome, está no automático. Às vezes a fome é um doce que quer, né, uma recompensa. Então... Sim, sim. Faz sentido. Eu paro para pensar assim porque eu vejo lá em casa. E qual a função, né, que de repente o pediatra pode ajudar, auxiliar também a família a socializar essa criança? Porque a gente sabe que com o TEA é justamente das coisas que a gente pena é a socialização dela interagir com outras crianças, né? E uma coisa que eu queria até saber a tua opinião, sobre o autismo na questão de ele tem essa coisa de não socializar direito. Só que eu já escutei várias vezes, até de pediatras, por exemplo, tem TEA, já colocou ele na escola. A escola ajuda bastante a socialização. Porém, a gente está falando de uma criança com autismo, onde justamente ela tem essa dificuldade gigante. Eu acho, na minha opinião, que não deveria jogar essa criança direto no colégio. Eu acho que deveria ter, de repente, uma preparação antes para ela se preparar para aquele ambiente. Porque senão vai acontecer muito o que acontece. A gente joga na creche, bota ela na creche que ela vai socializar, mas ela não socializa. Ela vai ficar no canto, ela vai ficar isolada. Se ela tivesse tido uma preparação para aquele ambiente onde vai ter várias crianças, porque do nada é de um dia para o outro na cabeça dela, entende? E eu acho que a criança, sei lá, congela, tem medo, saiu da rotina dela completamente. Ela pode acostumar? Claro, ela vai acostumar, todo mundo se acostuma. Mas aquelas primeiras semanas, aqueles primeiros dias, vai ser um sofrimento para aquela criança que eu não tenho nem como mensurar. Na verdade, assim, a escola eu acho que é um pilar muito importante, né, do tratamento, vamos dizer assim. Eu acho que as coisas podem acontecer de forma concomitante, né? Eu acho que falar de ter um preparo é difícil, né? Mas acho assim... Essa forma de concomitante, como seria? As terapias, né, que eu acho essencial. Eu acho assim, que se a criança está em idade escolar, ela realmente precisa ir para a escola e fazer uma adaptação, né? Assim como qualquer outra criança. Eu acho que tem que ser aos poucos. Às vezes, no início, a criança não fica o período todo que precisa, né, ficar. Ela começa um período mais curto, de 1 hora, 2 horas, enfim. E a escola, por sua vez, né, uma boa escola, ela precisa estar preparada para receber essa criança também. Sim. Né, com profissionais capacitados, entender, né, como você falou, o transtorno de espectro autista, ele tem níveis, né? Então, tem aquela criança que vai se adaptar mais rápido, tem aquela que vai ter mais dificuldade, mas eu acho que a escola, uma boa escola, ela está preparada para receber, né, e para respeitar o período, né, a adaptação, para conseguir inserir a criança naquele contexto escolar, né? Porque aquilo vai trazer inúmeros benefícios para ela. Sim, eu entendo que a escola realmente é importante, né? Eu só, às vezes, como pai, questiono justamente essa... Graças a Deus eu não tive esse problema. Graças a Deus, bem recebido nas escolas? Tranquilo, graças a Deus. Eles se adaptaram bem muito acolhido, bem, né? também, se adaptaram rápido, né? Não teve choro, viraram as costas para mim no primeiro dia mesmo, me meteram o pé, nem olharam pra minha cara. Eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, né? Mas eu vejo casos, né, de um nível mais... Porque cada um é cada criança é cada criança, né? Que tem essa dificuldade maior. Sim, às vezes essa criança precisa de um mediador, né? Um outro profissional ali junto. Eu sou pediatra, né, de escola também, faço visitas semanais e eu vejo, a gente tem crianças com diagnóstico de autismo e tem crianças que às vezes não toleram realmente ficar na sala o tempo todo, elas precisam sair, elas precisam andar um pouco, então assim, isso tem que ser respeitado. E o ideal é ter, no mundo ideal, é ter uma pessoa... Seria... Né, sempre com... Principalmente para aquelas que têm uma necessidade maior. maior, sim. Né? A gente sabe que, infelizmente, não é a realidade, mas acredito que a gente esteja
caminhando para que, se a gente né? olhar para trás, Sim, hoje a gente melhorou já está muito. num degrau melhor do que estava antes, né? Ainda Sim. tem muito a andar, né? É uma coisa muito complexa que envolve... Complexa e nova, né? É nova, complexa, envolve Eu acho que várias, a gente está num tempo de aprendizado. Está todo mundo aprendendo. Até os Sim, profissionais sem estão se dúvida adaptando e alguma. aprendendo. Né? O que eu lido, né, e o que sei de autismo hoje é muito diferente do que eu sabia lá no início, né, da minha formação. Então, sempre se renova, pouco né? se falava. Eu fiz 18 anos de formada agora, entrei na faculdade em 99, então, assim, hoje é um cenário completamente diferente. Sim. E isso é muito importante, porque quanto mais tempo se passa, mais conhecimento se adquire. Sem dúvida. E mais... melhora a qualidade de vida, né? Que é a nossa qualidade intenção. de vida. É isso aí. Porque se trata de um transtorno que é contínuo, permanente, né? não tem como. Então, o que a gente quer? Melhorar o transtorno. A gente quer que essa criança e esse adulto não depois tenha menos transtorno na sua vida, né? Como consequência, né, do autismo. Então, a gente quer evoluir, quer melhorar cada vez mais. Exato. E tem algum, como é que eu posso colocar? Alguma criança que você acompanhou o desenvolvimento dela, de você ver, sei lá, de nível 3. Sim. E deu uma evoluída porque tem isso, né? Uhum. Que você consegue, com as terapias, Sim. de nível 3 passar para nível que 2. Quer, né? Às vezes, do nível 2 passar para o nível 1. Né? Dá para fazer isso com as terapias constantes. Sem dúvida alguma, né? Por que a gente fala tanto de terapias e por que tem que ser tão precoce, tão intenso? Porque a criança tem um cérebro que é plástico, vamos dizer assim. Ele está ali molinho para ser moldado. A gente precisa de conexões entre os neurônios e quanto mais estímulo de qualidade a gente fornecer, melhor vão ser essas conexões. Então, assim, sem dúvida alguma, quando a gente encaminha para terapia, coloca na escola, né? Quando os pais se capacitam até para intensificar isso daí em casa também, o que a gente quer é que essas crianças melhorem, né? E evoluem, sem dúvida alguma, é possível, né? Melhorar, passar, né, de níveis do 3 para o 2, 2 para o 1, enfim. Ou seja, e ter uma melhor qualidade de vida. Existe a coisa. Não tem cura porque não é uma doença. Exatamente. É um estado. A criança é dessa forma. Isso aí. Mas existe um melhoramento no seu nível, no seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento, exatamente. Essa palavra que eu estava buscando. O seu desenvolvimento. Então, tentando minimizar o transtorno, né? Os transtornos que isso, né, pode causar. Então, é possível que você consiga ter essa evolução. Sim. Né? Isso é bem interessante, muito importante para os pais saberem, né, a importância da terapia. E também, você aconselharia, por exemplo, e é uma coisa que eu procurei e não achei muito, capacitação para os pais. Eu acredito que a gente precisa se capacitar, sim. Mas eu procurei, por exemplo, e não encontrei muita coisa. Não tem muito recurso, sabe? Tu bota no Google, aparece de tudo. Né? Mas quando você vê curso, por exemplo, o que seria, acredito que você possa me explicar, o ABA. Né? O ABA, por exemplo. Porque eu vejo vários pais querendo fazer curso do ABA para ajudar justamente a dar essa continuidade das terapias. Porque hoje em dia falam-se que, até cientificamente falando, que o ABA seria o tratamento mais indicado para quem tem o síndrome do autismo. Né? E os pais fazerem esse... Você acredita que isso é importante? Porque, essa integração? Né? As terapias, elas são, vamos dizer assim, curtas, né? De tempo que você diz, né? Vai fazer ali 1 hora, né? Vamos dizer assim, de fonoterapia, por exemplo, e às vezes vai retornar só na semana seguinte. Então, assim, a gente precisa dar continuidade porque esse estímulo tem que ser um estímulo intenso, né? De qualidade. E aí os pais vão poder dar essa continuidade em casa se entenderem, né, esse contexto e tudo que precisam fazer, né, para ajudar.
Existem, sim, cursos, né, para capacitação, né, de pais e cuidadores, que são bacanas, né? Eu não vou saber te falar aqui agora, porque como a gente estava até conversando aqui antes do podcast, né? O autismo é uma das situações, né, com as quais eu lido no consultório diariamente, né? O pediatra está envolvido em inúmeras questões. No global, é tudo. Mas eu acho que assim, o neuro, ele acho que deve fazer parte da consulta, né, e do acompanhamento, orientar os pais nesse sentido também. O neuro? Sim, com certeza. Ou até mesmo o terapeuta. Porque né? na minha cabeça eu pensava exatamente. que o terapeuta... O neuro pode, sim, conhecer cursos que são bacanas, né, para dar andamento. E os terapeutas também, olha, e conversar, né, com a família em casa. Você precisa agir assim, precisa fazer dessa forma. Né? E por isso que o relatório também é tão importante, né? Para a gente saber o que está sendo desenvolvido, o que foi atingido, o que precisa melhorar. Até porque se você conseguir fazer um curso desse, você vai entender até o relatório. Justamente. E vai poder ajudar, né, em casa. Porque a criança passa 1 hora na terapia, passa os outros 7 dias da semana, 24 horas por dia em casa. Então, assim, e muito tempo também na escola. Então, o que eu falo, né? Família e escola são muito importantes. Tem que andar junto, Tem que andar juntos. E não é incomum, né? Hoje em dia, as escolas estão se capacitando, os professores também, né? É tudo muito novo para eles também, né? É uma realidade que assim, está todo mundo entendendo, como você falou. Tem muito que se conhecer ainda, então está todo mundo andando nesse sentido. Não adianta nós, como os pais de crianças atípicas, se estressar ou querer briga com... Pelo menos esse é meu pensamento. O pessoal pode até me julgar, mas... Enfim. Querer briga com a escola porque precisava ter isso, precisava ter aquilo. A gente tem que entender que, como a gente falou, é tudo novo. Está tudo se adaptando. Sim. É claro que você, como pai, você vai querer o melhor para o seu filho. Sem e vai falar. Alguma, não, até porque tempo é desenvolvimento. Exatamente. Né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas vamos tentar fazer junto. Isso aí. Eu vejo muito o pai botar a conta só na escola. Exatamente. E não absorver a parte dele com isso. Em casa, né? O que está sendo feito, né? Como que essa criança está sendo estimulada? Exatamente, como porque a educação se dá em casa, né? Não no colégio. Então, né, as pessoas... Tá tudo interligado, exato. Então, por exemplo, eu tenho... no caso lá, eu tenho uma pessoa que fica com o meu filho lá no colégio, né? Que, teoricamente, teria que ser só com ele. Mas a gente sabe que é escola pública que ele estuda e ela toma conta de mais 2 ou 3, né? E a gente sabe que com 1 já é difícil. Com 3, então, é complicado. E também como que estão essas outras crianças, né? Que nível de suporte Exato. que elas precisam. E aí, tipo, às vezes acontece, eu já escutei casos, graças a Deus não foi o meu lá, mas já escutei casos que botam pessoas que não estão qualificadas para isso. Para tampar ali o buraco, né? Exatamente, para falar que tá dando suporte, que é... Como é que eles falam? Está tendo inclusão. A nossa escola é inclusiva, mas só na teoria. Entende? Mas o que eu vejo também é que você tem que olhar a vontade daquele profissional também. Porque tem profissionais e profissionais. Sim, em todas as áreas. Tem profissionais e profissionais. A pessoa pode não saber ainda, porque é tudo novo, mas ela pode correr atrás de uma qualificação. Né? Claro. E, principalmente, eu acho que o mais importante de tudo, tratar bem e dar amor lá para os nossos pequenos. Isso aí. Entende? Porque eu vejo isso muito em algumas escolas. Já teve casos também, por exemplo, de mães falando, das cuidadoras falando, olha, eu não sei muito sobre autismo, mas estou estudando, estou pesquisando, você me fala o que você precisa que eu tenha que fazer para ele, porque eu adoro esse menino. Isso aí. Cara, isso para mim já me né? ganhou ali, entendeu? Então, eu meio que falo assim, vou te dar um voto de confiança. Né? Porque está buscando. Sim, e é bacana quando os pais se capacitam, porque eles podem ter essa troca também, né? Exato. Com a escola. Exato.
justamente essa troca que a gente precisa entender que é necessário para o desenvolvimento dele total. Não adianta você colocar na terapia e daqui a 1 hora você chega em casa, joga para a tela ou bota na casa de fulana e não adianta. Você tem que sentar, tem que jogar jogo, quebra-cabeça com ele, um carrinho com ele. E o que a gente sabe que não é fácil, né? Porque além de tudo isso, Cara, a gente tem o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Eu tô te falando isso e me colocando, Sim. sabe? Meio que, entre aspas, também me cobrando. Sim. É o que eu estou falando. Esse podcast, para mim, está sendo muito inspirador na questão de conhecer meios, de conhecer profissionais que sabem tecnicamente como é importante, e explicar isso de uma maneira que eu consiga entender como pai e ver a importância das pequenas coisas. De sentar para brincar com o moleque, de repente dar um passeio com ele. É um tempo de qualidade que a gente fala, né? Exato. Por mais que seja pequeno, né? Enfim, mas sim. tentar aproveitar da melhor maneira possível. E quando vocês falam isso, eu fico meio assim, eu preciso fazer isso. Sabe? Porque vida de pai atípico, a gente sabe que não é complicado, porque você não tem tempo. Vida de pai e mãe não é fácil, né? Pai e mãe não é fácil. Pai e mãe atípico, meu irmão. Principalmente, né? Meu irmão! Entende? Então, isso para mim está sendo muito bom. Né? Escutar essas coisas para eu conseguir colocar isso também em prática. E eu espero que muita gente também se sinta da mesma forma que eu estou me sentindo agora. Né? E obrigado por compartilhar a tua experiência com a gente. Tá? E com isso a gente vai encerrando esse podcast. Né? Fala tuas redes sociais para o pessoal te seguir. Sim, o Instagram é @doutora_Raquel_Amorim. Beleza. Só Instagram no caso, né? Instagram e Facebook. Ah, tá. Tá, mesma coisa. Beleza. De qualquer forma, a gente vai colocar na descrição do vídeo, tá bom? Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou à disposição sempre que Conversa. precisarem. Eu vou te chamar mais depois. Vocês ganham, a gente ganha também, que é uma troca, né? Sim. Eu Essa falo conversa que é muito boa. A pediatria, assim, acho que cada dia a gente fica um pouquinho melhor, né, com essa troca aí com pai, com mãe. E vai crescendo, né, como profissional também. A gente cresce junto com as crianças. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, que ficou até agora. E até o próximo episódio. Valeu!